O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu a procuradora-geral interina do país, Sally Yates, após ela declarar que o Departamento de Justiça não defenderia a decisão de proibir a entrada de refugiados e de pessoas procedentes de 7 países muçulmanos. Aqui na Jovem Pan, nós temos uma entrevistada, a coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, a Fundação Armando Álvares Penteado, professora Fernanda Magnota, que inclusive durante a eleição de Donald Trump foi uma espécie de observadora no país. Professora, bom dia, muito obrigado pela atenção. Bom dia, Tiago. Um prazer falar contigo, com todos da Jovem Pan novamente. Professora, com essas decisões que o presidente americano vem tomando sobre os refugiados, essas decisões consideradas polêmicas, ele começa a criar discórdia dentro do próprio governo? Olha, Tiago, com certeza. Esse tem sido o tema mais debatido entre os especialistas dos Estados Unidos aqui do Brasil e também dentro da própria sociedade americana. Desde o início desse governo, há pouco mais de uma semana, nós temos falado sobre uma dificuldade do Donald Trump que diz respeito à necessidade de tomar uma decisão a respeito do seu próprio perfil como presidente. De um lado, haveria sempre a sombra de cometer um estelionato eleitoral, na medida em que, caso ele, de fato, moderasse o discurso, como inicialmente era imaginado, ele teria que abandonar algumas ações, algumas ideias que haviam sido propostas na campanha. De outro lado, sempre existiu essa sombra, esse receio, relacionado à dificuldade do Donald Trump, à pouca predisposição em ceder a um pacto de governabilidade. E cada vez mais, essa situação ambígua, né, vai tomando forma e isso começa a demonstrar alguns limites, inclusive o limite de governar por decreto. O que muita gente tem dito no momento a respeito do Donald Trump é que ele está dando vazão a uma característica da sua personalidade como presidente, que é de vaidoso com viés autoritário. Então, esse episódio que você narrou da demissão, né, da advogada e tudo isso, demonstra esse tipo de abordagem. Inclusive, o documento que descreve a demissão da Sally Yates, né, chega a usar a expressão traição, né? Diz que ela foi demitida por trair o Departamento de Justiça e não ajudar a reforçar uma ordem legal. Então, o que nós vemos agora é que cada vez mais o Donald Trump vai esgotando as possibilidades de governar por decreto e caso ele não ceda a esse pacto de governabilidade, ele vai sim tornando-se um presidente isolado. Inclusive, só para exemplificar, esse próprio assunto, né, da lei da imigração que causou tanta polêmica, a restrição aos refugiados, já há notícias de dentro do governo de que nem o Departamento de Estado, nem o Departamento de Defesa, nem o Departamento de Justiça tiveram acesso e mesmo o Departamento de Homeland Security apenas participou da elaboração na fase final, quando o texto já estava praticamente pronto. O que significa que o Donald Trump tem tido dificuldade de articular dentro da própria administração constituída por ele, né? Professor Vila. E no caso, perguntando para a senhora, as relações entre México e Estados Unidos, né, que eu acho que é uma das tensões dessa administração, não só, tem várias, mas uma delas que envolve inclusive um tratado que já tem mais de 20 anos, que também participa o Canadá, de livre comércio e relações políticas, relações históricas, né, longas tal. Como é que a senhora analisa essa tensão, especialmente a questão do muro? Olha, esse é um dos temas mais importantes desse momento inicial do governo Trump, né? A relação é uma relação importante, estratégica e que vai sendo comprometida a partir de alguns avanços aí, algumas decisões dessa administração. Eu vejo com preocupação porque isso cria, inclusive, uma grande instabilidade regional, instabilidade do ponto de vista de laços cooperativos que já haviam sido constituídos e que, de certa forma, contribuíam, né, para que a presença dos Estados Unidos, que é uma hegemonia, claro, de certa forma pudesse ser acomodada na região sem maiores conflitos. Agora, é muito importante ter claro que, diferente de outros temas, o NAFTA, particularmente, vai ser um processo mais longo e de difícil reversão. Não é que não seja possível, eventualmente, reverter o NAFTA, mas como o próprio
Marco lembrou, ele foi negociado, aprovado, ratificado dentro do legislativo americano e, portanto, não pode simplesmente ser revertido a partir de uma medida executiva, como nós temos acompanhado recentemente. O NAFTA é um tema delicado porque ele envolve não apenas o Congresso, como eu acabei de dizer, mas também um conjunto de estruturas estabelecidas, interesses pró-business, que de certa forma vão tentar contrabalançar essa predisposição do Trump. E claro, o Canadá, que até o momento tem sido muito reticente em relação a esse assunto, já começa a dar alguns sinais de que pretende se posicionar à revelia do governo Trump. A própria questão dos refugiados, né, quando o primeiro-ministro Trudeau faz aquele pronunciamento de que no Canadá os refugiados são bem-vindos, ele já assume ali um discurso um pouco reticente ao governo Trump, e isso pode, claro, também aparecer na pauta de comércio, em outros assuntos de interesse da região. A questão do muro é delicada. O Trump sozinho não tem autonomia para ordenar a construção do muro, como inicialmente ele gostaria, porque a questão de orçamento depende muito de aprovação do Congresso, né? Nos Estados Unidos, o Congresso é soberano em relação ao orçamento. Então, o que ele tem tentado agora nessas primeiras semanas é buscar alternativas que não tenham que recorrer ao Congresso para tentar implementar essa ideia. Ele já sugeriu deslocar recursos inicialmente previstos para ajuda externa direcionada ao México, já falou em sobretaxa de produtos, mas tudo isso é muito difícil, inclusive porque o próprio consumidor americano vai ser afetado por todo esse processo. Então, professora, e o repúdio na Europa, Alemanha, França, Inglaterra, uma petição de 1 milhão de pessoas na Inglaterra pedindo que a primeira-ministra cancele convite, onde ele estaria inclusive num jantar solene com a rainha. Olha, esse é outro tema muito importante, porque ele escancara, mais uma vez, a partir de uma nova dimensão, essa crise de legitimidade, né, do próprio governo. Não porque o governo não seja legítimo, pelo contrário, um governo eleito democraticamente. Mas, como nós sabemos, um governo que chegou ao poder com muitas restrições, né, com conflito com a mídia, conflito com alguns grupos sociais importantes, com os intelectuais e, claro, com lideranças internacionais. Eu destacaria, né, além desse episódio do jantar que acho importante, por exemplo, a manifestação da Angela Merkel, que tem sido muito recorrente no sentido de propor alguns freios ao que Trump diz, né? Ela já foi muito crítica, muito dura em relação ao protecionismo do Trump. Ela disse que seria mais interessante aos Estados Unidos auxiliarem no desenvolvimento do comércio global. Nós também percebemos agora nessa última semana, quando eu falei sobre o isolamento do presidente, foi interessante observar a questão da mudança da embaixada para Jerusalém, né, em Israel. Foi um outro tema internacional no qual o Trump deu uma aparente recuada, pelo menos agora, porque ele sofreu pressões do Egito, né, que tem interesses, obviamente, relacionados ao tema e que são considerados um aliado dos Estados Unidos. Então, o Trump, aos poucos, vai criando aí uma série de condições delicadas, não só com o México, com o Canadá, mas também com a Alemanha, importante na Europa, com Israel, Egito, importantes no Oriente Médio, para não falar de China e Rússia, que desde o início a gente já sabe que é uma relação delicada, né? Ok. Professora Fernanda Magnota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAP, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Obrigada, Tiago, um prazer falar com todos vocês, bom dia.